Jesus. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Chegamos ao final dessa série de Alimento Diário. Essa é a última semana dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória, que tem como título, dessa última edição do Alimento Diário, afinal, o que detém o anticristo? E por sinal é a mensagem, é o título da mensagem de hoje. O que detém o anticristo? Nós temos visto durante todas essas semanas anteriores, que o inimigo ele tem um propósito, ele quer anular a palavra de Deus como referência para a humanidade, para o homem. Desde o Jardim do Éden, que a serpente enganou Eva, colocando dúvida com respeito à palavra de Deus. Quando a serpente foi ter contato com a Eva, ele fez a seguinte indagação: não é assim que Deus disse? Comereis de toda a árvore do jardim? E a gente sabe a história que, por esse motivo, por Eva dar atenção ao falar da serpente, ela foi enganada e levou o homem também a comer daquele fruto da árvore que o Senhor pediu para que eles não comessem. Na verdade, que o Senhor ordenou que eles não comessem. Então, ao colocar em xeque, em dúvida, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, Satanás, o inimigo de Deus, ele danifica a raça criada. Deus criou o homem para trazer de volta o domínio sobre essa terra. Essa terra havia sido usurpada por um arcanjo, Lúcifer, a gente sabe, era um arcanjo de Deus que foi designado para fazer a guarda. Um arcanjo belíssimo, e ele se exaltou e houve orgulho no seu coração, e ele se exaltou e quis ser semelhante ao Altíssimo. A Bíblia mostra lá no livro de Isaías e de Ezequiel, Ezequiel não, irmãos, perdão, é Ezequiel mesmo, que esse arcanjo, ele foi atirado para a terra, ele foi julgado, junto com um terço dos anjos que se juntaram a ele na rebelião, e ele veio para essa região do universo e usurpou a terra. A raça pré-adâmica, todos os seres que foram criados antes de Adão e Eva, antes do homem, seguiram Lúcifer nessa rebelião. E Deus teve que vir julgar, veio e julgou toda essa rebelião com as águas de morte. Mas graças ao Senhor, Deus não desiste. O Senhor, nenhum dos seus planos podem ser frustrados, graças ao Senhor. Então, o Senhor, no tempo, ele veio e restaurou, começou a obra de restauração da terra. Primeiro, ele disse, haja luz, e houve luz, e ali ele começou a sua obra de restauração. E ao terceiro dia, o homem foi criado, Deus soprou nas suas narinas e fez dele um ser vivente, alma vivente. E aí a gente, continuando a história, esse homem que foi criado para tratar com o problema, para dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra, esse homem foi enganado e caiu, perdeu a condição de dominar, de ser representante, de ser o representante legítimo do Senhor aqui na terra, momentaneamente. O homem ficou destituído da justiça, da glória, e aí ele perdeu o acesso à árvore da vida. Deus colocou um querubim com a espada flamejante que impedia o acesso desse homem ao jardim para comer da árvore da vida. Então, desde essa época, desde o início, que o inimigo enganou Eva, ali enganou aquele casal, e aí estragou a raça criada,
para o propósito que Deus havia criado. Só que, como eu falei, Deus não desiste da sua obra, da sua intenção, graças ao Senhor. E ele foi e achou graça em Noé, né? Tratou com o homem caído ali, com a criação. No Gênesis 6, Deus chega a afirmar que se arrependeu de ter criado, né, o homem, e que o Espírito não agiria mais para sempre no homem, mas aleluia que havia um homem na terra que achou graça diante de Deus. Noé foi encontrado ainda numa condição em que Deus, né, pôde encontrar esperança, e por meio de Noé e sua família, Deus restaurou. Deus tratou com a raça criada por meio do dilúvio, mas depois de um breve tempo, 300 e poucos anos depois, por volta de 350 anos depois do dilúvio, a raça, né, depois de Noé ali, já caíram de novo, né, a serpente, o inimigo, conseguiu enganar esse homem novamente, e esse homem começou a adorar, a fazer ídolos, substituir Deus no seu coração. Tirar o Criador como seu Deus e colocar imagens, adorar até mesmo o homem, né? Por meio de Nimrod ali, houve a primeira adoração ao homem. Eles edificaram uma torre, onde cada tijolo que era edificado tinha o nome do homem, muito provavelmente Nimrod. E ali houve a primeira adoração ao homem. O homem foi exaltado. Nimrod se tornou um grande caçador diante do Senhor. E ali houve o homem caiu novamente nesse engano e passou a adorar a criatura em vez do seu Criador, Senhor Jesus. E esse mistério, né, essa iniquidade já opera desde essa época. E aqui em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a gente tem visto durante essa série do Alimento Diário, 2 Tessalonicenses 2, versículo 1, diz assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Aqui o Senhor está advertindo mais uma vez que desde aquela época a serpente ela não para, ela vem tentar enganar o homem. No livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim: receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, seja também a vossa mente corrompida e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, esse mistério da iniquidade visa confundir a mente do homem, tornar a mente do homem confusa, complicada, e faça esse homem se apartar da simplicidade e pureza, que é adorar o nosso Criador, adorar o nosso Senhor, Senhor Jesus. Por isso que Paulo exorta, por meio dessa carta aos Tessalonicenses, a que não demovais com facilidade da vossa mente. O que o Senhor está usando, né, Paulo aqui para falar é que nós precisamos, né, constantemente blindar a nossa mente, colocar a nossa mente no Espírito, pôr a nossa mente ancorada no Espírito, porque facilmente a nossa mente ela foge. A nossa mente muitas vezes ela é muito rápida, né? A gente não só com coisas pecaminosas, não só com coisas grosseiras, mas no nosso dia a dia mesmo, com os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, com as coisas legítimas. A gente é enganado a achar que nós somos suficientes para aquilo, que nós podemos viver, ter uma vida independente do Senhor. E isso é lei do engano. Esse é o engano da serpente. Ao acordarmos pela manhã, nós precisamos perceber, toda manhã, nós precisamos ir diante do Senhor e demonstrar a nossa condição. Falar para o Senhor que nós queremos adorá-lo em espírito e em realidade. Colocar o Senhor como a primazia na nossa vida. Ó Senhor Jesus. Continuando aqui em 2 Tessalonicenses,
Diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Outra coisa que acontecia, que o apóstolo Paulo foi levado, né, pelo Espírito a escrever essa carta, é que os irmãos, quando ouviram falar que o Senhor ia voltar, eles começaram a ir para o outro extremo, achando que agora não precisava mais estudar, não precisava mais casar, não precisava mais viver, era só agora só esperar o Senhor voltar. E aí Paulo adverte os irmãos de que não é bem assim. Isso não aconteceria, né? A volta do Senhor não aconteceria sem primeiro viesse a apostasia, sem que primeiro acontecesse vários fatos, várias ocorrências, né, que devem acontecer antes do Senhor voltar. Então, nós precisamos perceber que, claro, o Senhor tem falado para nós que a volta dele se aproxima. Cada dia que passa, a volta do Senhor se aproxima. Mas nós precisamos, irmãos, ser equilibrados. Nós não podemos ser pessoas imaturas, né? Agora, achar, como teve agora uma pessoa agora que foi ousou falar que o mundo ia acabar agora nesse mês agora que passou. Né? A gente não pode ser enganado, traído ao ponto, né, de ser enganado por esse tipo de pessoas. Nós precisamos conhecer a verdade para que estejamos claros de quais são os fatos que devem acontecer antes da vinda do Senhor. Para a gente não viver uma vida, irmãos, como um lunático, como alguém que não tem discernimento. Nós precisamos ser pessoas, como eu falei na última mensagem, equilibradas, constantes, firmes no Senhor. Por isso que Paulo fala: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Apostasia, irmãos, é o esfriamento da fé, é o desvio da fé. Muitos vão se desviar da fé. Por isso nós precisamos nos apegar cada vez mais às verdades ouvidas. Cada vez mais, irmão, nós precisamos estar com a palavra em nós implantada, para que a gente seja livre dos enganos, né? Ver que ninguém vos engane. Nós precisamos, irmãos, estar constituídos com a verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus, não só para conhecimento, conhecer é muito bom, mas principalmente, irmãos, para vivermos o Evangelho, para praticarmos esse Evangelho. Esse Evangelho não pode se tornar só o Evangelho de Paulo, esse Evangelho tem que se tornar o meu Evangelho. Ó Senhor Jesus. Então, esse homem da iniquidade que precisa se levantar antes da vinda do Senhor, né, ele vai vir com sinais e prodígios da mentira. Ele vai... o versículo 7 diz assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que afasta, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. É o tema dessa mensagem, irmãos. O que detém o surgimento do anticristo? Né? Nós temos estudado, nós temos lido, nós temos desfrutado dessas mensagens que revelam para nós o que detém o surgimento do anticristo. Essa iniquidade, esse mistério da iniquidade visa tirar toda a restrição, toda o que é lei, tudo o que é legal, tudo que é parâmetro. Esse mistério da iniquidade visa acabar com tudo isso. Os irmãos compartilharam semana passada, o Antônio, mas o Gustavo, né, aqueles ismos que estão sendo infundidos no mundo. Eu vou falar aqui para os irmãos, são 5 itens. São 5 itens que o mundo, né, prega hoje com muita secularismo, relativismo, imediatismo, individualismo e pluralismo. Tudo isso são a cultura mundana que tem sido infundida na mente dos jovens e das crianças hoje. Essas ideologias do pós-modernismo que visam, só tem um objetivo, irmãos: tirar Deus e tirar a palavra de Deus como parâmetro para o viver, para a sociedade.
né, os irmãos mostraram que todas as leis dos governos humanos foram estabelecidas segundo a lei de Deus. A lei brasileira, ela tem um fundamento na lei de Deus. Lá nos 10 mandamentos, ali tem os princípios da lei. E esse mistério da iniquidade visa tirar, irmãos, tirar essas restrições, né? Nos governos no mundo passado, né? Na antiguidade, no Império Romano, desses impérios anteriores, eles não obedeciam restrição nenhuma. Eles viviam uma vida dissoluta, eles faziam e determinavam o que queriam e viviam de acordo com a sua própria cabeça, sem nenhuma restrição. Senhor Jesus. E aí, o perigo, né, o risco que a humanidade corre quando se deixa ser influenciado por essas ideologias, essa cultura, é que aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por isso, tais homens são indesculpáveis. Quando Deus criou as coisas, quando Deus, né, restaurou, desde esses princípios já estão nelas inseridas o reconhecimento de Deus. Os grandes cientistas, né, um astronauta, quando saiu da órbita da Terra, que começou a circular, né, com aquela nave em volta da Terra, ele, quando olhou para a Terra, ele creu em Deus. Ele realmente reconheceu que havia um Criador, porque era impossível não haver um Deus para controlar tudo isso. Então, na criação, Deus já colocou, expressou, irmãos, a sua natureza, a sua identidade. Por isso que os homens, né, são indesculpáveis em não crerem na verdade do Evangelho. E o príncipe desse mundo, qual é o trabalho dele hoje? Cegar o entendimento dos incrédulos e distrair e enganar a mente dos crentes, dos filhos de Deus, fazendo com que os incrédulos não reconheçam Deus como seu legítimo Salvador e Senhor, e muitas vezes distraindo os filhos de Deus do qual é o propósito, de qual é o sentido das suas vidas, que é restabelecer o governo de Deus sobre essa terra. Senhor Jesus, nós fomos criados, irmãos, para restaurar o governo de Deus sobre essa terra, para tratar e sermos os vencedores sobre todo animal que rasteja. Ao se depararmos com as investidas do inimigo de Deus, nós precisamos, irmãos, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Isso é o que a palavra de Deus garante e promete para nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor Jesus, então, irmãos, nós precisamos reconhecer diariamente, no início do nosso dia, reconhecer quem é o nosso Deus e quem nós somos. Versículo 21 de Romanos 1. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O homem, cada vez mais que é enganado por esse mistério da iniquidade, ele vai cada vez mais se distanciando de Deus, vai se afastando, irmãos, da restrição que é a palavra de Deus, a sã palavra do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, é o nosso parâmetro. Nós vamos ver, né, que no Antigo Testamento, Deus colocou os judeus ali, a nação de Israel, Deus colocou a lei, os mandamentos, em forma de ordenanças para que eles seguissem, como parâmetro, como, né, um limiar, como uma divisória. No Novo Testamento, o Senhor nos deu, irmãos, o Espírito e também nos deu a sua palavra.
Ó Senhor Jesus. Eu quero ler para os irmãos. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a um que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O segredo, irmãos, está em permanecermos no Senhor. Ó Senhor Jesus, o mistério da iniquidade sempre vai vir tentar, irmãos, nos demover na nossa mente. Fazer com que a gente coloque dúvida na palavra e nas promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Mas nós precisamos estar com a nossa mente ancorada no Espírito. Ó Senhor Jesus, isso só é possível, irmãos, se nós estivermos firmes sobre a rocha. Se nós estivermos permanecendo nele e as palavras dele estiverem permanecendo em nós. A unção que dele recebeste, essa é fiel. Ela vos ensina a respeito de todas as coisas. Senhor Jesus, vamos reconhecer, irmãos, nosso Senhor. Vamos reconhecer a cada manhã quem é aquele que nos dá o fôlego de vida. Vamos reconhecer que a sua misericórdia naquela manhã se renovou. Aleluia! Por isso, naquela manhã, hoje pela manhã, eu posso louvar o meu Senhor. Eu posso dar glórias e graças ao meu Senhor. Aleluia! É por causa dele que eu estou aqui. Amém. Então, irmãos, esse é o segredo. Esse é o segredo de nós permanecermos firmes. Não sermos demovidos da nossa mente com facilidade. O inimigo vem com dardos inflamados, né? Ele permite, né? Ele levanta situações na nossa vida, seja situação financeira, seja situação de relacionamento, seja questões conjugal, seja qualquer tipo de situação, ele levanta e ele começa a colocar dardos, ele começa a vir com dardos inflamados, com coisas da nossa mente para colocar em dúvida, irmãos. Que a gente comece a ficar complicado na mente. Hebreus, capítulo 3, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ó Senhor Jesus, irmãos, ao ouvir essa palavra, hoje à noite, considere, não deixe o seu coração endurecer. Eu sei que cada um de nós temos as nossas lutas. Quem aqui de nós pode levantar a mão e dizer que não está enfrentando luta? Senhor Jesus, nós enfrentamos. O Senhor falou que no mundo nós teríamos aflição. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ó Senhor Jesus, aplica a fé. Nós precisamos ser aqueles irmãos que aplicam a fé. Nós somos os da fé. Nós não retrocedemos. Nós avançamos pela fé. Aleluia. Senhor Jesus. Então, no Novo Testamento, irmão, nós temos a unção, nós temos a palavra de Deus, nós temos as suas promessas, para nós nos apegarmos, para nós nos agarrarmos com 5 dedos, irmãos, com 10 dedos, e se for preciso, com os dentes também. Porque nesses últimos tempos, esses dias apocalípticos, o diabo está desesperado, o diabo quer demover qualquer um de nós, ele está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele quer nos encontrar na nossa mente, vagando na mente, ainda passeando, dando passeios na mente. Irmãos, vamos nos cingir, vamos cingir a nossa altura do peito, ó. Vamos nos cingir a altura do peito. Senhor Jesus, eu queria ler com os irmãos Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hebreus 3:12. Diz assim, 3:12. Tende cuidado, irmãos. Tende cuidado, aplique essa palavra para você, irmão, nessa noite. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Esse coração perverso, irmãos, é quando se levantam determinados desafios para a nossa fé,
porque a nossa fé precisa ser provada. O Senhor falou que a nossa fé será provada. Aleluia! A hora do julgamento é chegado e é primeiro pelos de casa. O Senhor tem provado a cada um de nós. Graças ao Senhor, nós estamos hoje passando por provas, porque o Senhor quer fazer da nossa fé, irmãos, mais preciosa do que o ouro perecível. Senhor Jesus, mas essa fé ela é provada, irmãos, é mediante, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Ó, Senhor Jesus, não tem cristão firme na fé se não tiver na palavra, se não tiver recebendo os caminhãozinhos com a carga, né? A carga do caminhãozinho é a fé, e esse caminhãozinho é a palavra de Deus. Ó, Senhor Jesus, jamais aconteça em qualquer um de nós o perverso coração de incredulidade que nos afasta do Deus vivo. Pelo contrário, irmãos, nessa noite o meu sentimento não é trazer uma palavra de mero conhecimento, não é uma palavra não para a gente sair daqui, né, alegre, não, eu não quero falar uma palavra bonita. Irmãos, nessa noite eu quero exortar os irmãos. Tende cuidado, irmãos. Nós estamos já nas vésperas, nós estamos às portas. Vamos vigiar, vamos, irmãos, considerar. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Não vamos permitir que o nosso coração endureça. A luta que você está enfrentando, irmãos, mesmo com essa pandemia, lembre-se, nós temos um corpo. O corpo de Cristo, irmãos, é a guerreira. Nós precisamos hoje contar uns com os outros. Ó Senhor Jesus, muitas vezes nós passamos por dificuldades, enfrentamos lutas que às vezes a gente tem vergonha de compartilhar com todos os irmãos. Mas procure, sabe, irmão, não fique sofrendo sozinho. Não se isole, não fique para trás. Compartilhe com o irmão ou uma irmã que você ore ao Senhor e peça ao Senhor a quem você deve ter comunhão, com quem você deve ter comunhão. E aí você abre o seu coração para esse irmão ou essa irmã, para que possa orar. Não é para, irmãos, graças ao Senhor, a nossa vida da igreja, o Senhor tem nos santificado. Quando nós tomamos conhecimento de que algum irmão está enfrentando a luta, irmãos, graças ao Senhor, nós temos sido aqueles que colocam o ombro junto para lutar, para guerrear. Não é motivo de fofoca. Graças a Deus, dessa fase nós já passamos. Graças ao Senhor. O Senhor tem nos tornado homens e mulheres que lutam pelo reino, que se esforçam pelo reino. Ó Senhor Jesus. Eu queria ler também Hebreus, capítulo 5. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Irmãos, vamos nos apegar. Não deixe o inimigo te enganar. Mas a live é muito complicado. Eu sei que é, irmão. Eu não sei quem de vocês aí tem o coração mais desejoso de voltar às reuniões presenciais. Eu sei que é complicado ver a mensagem por tela, mas, irmãos, não se demova da sua mente, não se torne tardio em ouvir. Ó Senhor Jesus, aplica o coração nessa palavra, pois com efeito, quando devia ser mestre, o Senhor espera, irmãos, que nós sejamos hoje os que conduzem outros. A salvação, eu não posso mais estar satisfeito simplesmente, irmãos, em estar bem, entre aspas. Eu preciso ter, irmãos, no coração o cuidado por outras pessoas. Eu não posso me tornar simplesmente um adolescente na vida da igreja. Eu tenho que ter um coração como o de um pai ou de uma mãe, que quer conduzir os muitos filhos, assim como Paulo tinha. Paulo chegava a sofrer de novo as dores de parto, até ser Cristo formado nos irmãos. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Pois com efeito, quando deveis ser mestre, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornaste como necessitados de leite, não de alimento sólido. Irmãos, o que Deus tem falado por meio dos profetas, por meio da palavra, né, profética. Hoje à tarde eu ouvi a mensagem da Conferência Europeia e ouvi um pouco da mensagem do estudo de Daniel. Quando terminou uma, eu passei para outra. Graças ao Senhor, irmãos, o Senhor não tem deixado faltar para nós revelação. A palavra realmente tem nos alertado. A palavra vem para abrir os nossos olhos. Ó Senhor Jesus. E aí nós precisamos ser hoje esses que ensinam outros. Não somente, irmãos, nós já passou, nós já temos um tempo, já tem um tempo decorrido. Nós precisamos ser hoje aqueles que estão constantes, que as pessoas podem olhar e ter confiança que vão encontrar Deus onde nós estivermos. Senhor Jesus. Continuando, diz assim: ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Nós precisamos ser hoje, irmãos, os que são crescidos em vida, os que têm um viver, né, que buscam fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Um povo que conhece o seu Deus. Não conhece simplesmente a palavra de Deus. Nós não podemos ser, irmãos, como Jó no início, que conhecia Deus de ouvir. Nós precisamos ser um povo que conhece o seu Deus. E eu queria ler uns versículos com os irmãos, mostrando essa necessidade que nós temos de conhecer o Senhor. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio 6. Senhor Jesus. Versículo 5. Diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Irmãos, isso é se apegar se apegar à palavra, à verdade ouvida. Colocar essa palavra, né, deixar ela ser implantada em nós. Essa palavra não pode ser meramente conhecimento na nossa mente, mas deve ser o nosso viver. Senhor Jesus, Oséias capítulo 6, Oséias 6, Senhor Jesus, Oséias capítulo 6, versículo 3, diz assim, 6:3. Conheçamos e prossigamos a conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Essa chuva, né, é constante, é uma chuva perene, é uma chuva constante. A palavra de Deus, irmão, não pode simplesmente ser algo passageiro na nossa vida, algo que a gente desfruta só do final de semana. Essa palavra precisa nos molhar constantemente, vir nos lavar pela palavra. Ó Senhor Jesus, Jeremias capítulo 2, Jeremias capítulo 2, versículo 11, diz assim: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, ficai de queixo caído, ficai de boca aberta, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Procuraram outras coisas para se satisfazer. Procuraram outras fontes. Ó Senhor Jesus,
Irmãos, isso é o conceito de idolatria, é tudo aquilo que você substitui Deus na sua vida, se torna um ídolo. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser hoje, irmãos, nós não podemos cair no mesmo erro do povo de Israel, que abandonaram o Senhor seu Deus. Senhor Jesus, nós precisamos cada dia, né, perceber, porque como que eu vou conhecer alguém se eu não o conheço? Cada vez que eu conheço, quão precioso é o meu Senhor, quão amável Ele é, irmãos, mais valioso Ele se torna para mim. Mais precioso. Eu não vou querer largar dele nunca, mas é necessário eu conhecê-lo. Ó Senhor Jesus, eu preciso conhecê-lo como aquela amada, né? Eu preciso distingui-lo, ele dentre os 10.000. Eu preciso perceber, né, detalhes do meu Senhor que os outros não conhecem. O meu amado é alvo e rosado. Aquela amada conseguia distinguir com detalhes o seu amado. Ó Senhor Jesus, irmãos, o que tem sido o Senhor Jesus na sua vida? Nós temos prosseguido em conhecer mais o Senhor? Nós temos dia a dia buscado conhecer esse Senhor na intimidade, nos detalhes, na experiência. Ó Senhor Jesus, Provérbios 22, versículo 6. Provérbios 22, 6. Diz assim: Senhor Jesus, ensina a criança. Esse é o cuidado, irmãos, nós devemos ter com os irmãos e com a nossa família, com a nossa casa. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina no caminho. Aqui não é ensina o caminho, não é ditar regras, irmãos, é ser modelo, é ser exemplo. Ó Senhor Jesus, é isso que os irmãos, as pessoas querem ver em nós, irmãos, o evangelho vivido, o evangelho praticado. Ó Senhor Jesus, o evangelho como testemunho. 1 João 2, 12. 1 de João 2,12. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados são perdoados por causa do meu nome, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Olha a importância de nós conhecermos o nosso Deus. Ó Senhor Jesus, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Só tem essa maneira, irmãos, de nós sermos vencedores sobre o mistério da iniquidade, sobre as investidas do inimigo, sobre as artimanhas dessa serpente que vem diariamente colocar, com a sua astúcia, complicação na nossa mente. É se nós conhecermos nosso Deus, estivermos guardando a sua palavra. Ó Senhor Jesus, porque a palavra permanece em vós. Tendes vencido o maligno, porque a minha palavra tem permanecido em vós. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa é a maneira hoje, é o segredo para nós vivermos a vida da igreja. Os 3 pilares, eu espero que os irmãos não esqueçam, os 3 pilares da vida de um cristão: fé, amor e esperança. O inimigo vem com o mistério da iniquidade abalar qualquer um dessas 3 bases, qualquer um desses 3 pilares. Ele vem abalar a sua fé. Por vezes, ele vem abalar o seu amor, questionar, né? Muitas vezes, né? Esfriar o seu amor pelo Senhor. E muitas vezes ele vem tirar de nós a nossa esperança. E nós precisamos, irmãos, estar firmes no Senhor. Ó Senhor Jesus, esse tripé nós não podemos negligenciar nenhuma parte desses 3 pilares.
Nós estamos construindo, irmãos, o nosso local de reuniões para honra e glória do Senhor, e onde mais nós investimos, onde mais, né, tem ido o investimento, irmãos, é na estrutura. É tanto concreto que nós já colocamos naquele lugar. Irmãos, vocês não têm noção. Eram 71 colunas na parte de baixo, fora uma fundação que ficou enterrada embaixo da terra, uma fundação, que só nessa fundação que ficou embaixo da terra, eu vou falar valores, irmãos, não para os irmãos ficarem curiosos, mas foi investido só na fundação embaixo, que ficou enterrado, R$100 mil. Só na fundação embaixo da terra. Nas colunas e nas vigas que foram colocadas, são 71 pilares, colunas, na parte de baixo. E aí foi colocado várias vigas, como radier, vigas de 60 centímetros, viga que dá mais de meio metro, para sustentar aquele prédio. Irmão, nós precisamos investir na estrutura, nos pilares da nossa vida cristã. Fé, amor e esperança. Nos constituirmos com a palavra de Deus, estarmos claros das verdades do Evangelho. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Queria ler também com os irmãos Daniel 11. Daniel, capítulo 11, versículo 32, parte B. Ó Senhor Jesus. Daniel 11. Daniel 11. Versículo 32, parte B. Diz assim, 11:32. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Não tem outro meio, irmãos, de nós resistirmos às investidas, né, do mundo. O mundo é forte, o mundo é uma ferramenta usada por Satanás para vir querer abalar a nossa estrutura como cristão. O mundo da sobrevivência. Irmão, está errado nós trabalharmos? Não. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. O que eu não posso, irmão, é estar no campo e permitir que o meu amor pelo Senhor esfrie, e que meu amor pelas pessoas esfrie. Eu não posso ir para o campo, irmãos, e me distrair, e me tornar insensível. Ó Senhor Jesus, a vontade do Senhor. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia, glória ao Senhor. Em Êxodo, capítulo 19, Êxodo 19, fala, irmãos, Êxodo 19, a partir do versículo 4, diz assim, no Antigo Testamento, o Senhor já dava esse segredo para os judeus. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Sabe o que Deus quer fazer com cada um de nós, irmão? Nos tornarmos reino de sacerdotes. Ó Senhor Jesus, seremos aqueles que servem ao Senhor, mas também aqueles que governam com o Senhor sobre essa terra. Essa é a porção que cabe a cada um de nós, aos seus vencedores. Senhor Jesus, irmãos, esse mundo passa. Esse mundo está caminhando para uma destruição. Os governos desse mundo, todos vão ruir. Senhor Jesus, essa sociedade, né, que hoje dita as regras, né, essas ideologias que hoje são colocadas como parâmetro, né, para a sociedade, nós, como cristãos, como filhos de Deus, nós não podemos cair, irmãos, nesse engano. Padrão
cultural, padrão de vestimenta, padrão de cultura, de ideologia. Nós não podemos cair nesses enganos. Os nossos parâmetros, irmãos, é a palavra de Deus. Como eu falei, é a unção que dele recebestes. Os irmãos, sabem, né? Na vida da igreja, nós não ficamos olhando nem controlando vestimenta de irmãos. Nós não ficamos, até porque o Senhor não dá base para que isso aconteça. Nós não ficamos julgando uns aos outros, não. Nós passamos simplesmente o que a palavra de Deus fala. A unção que dele recebeste, essa é verdadeira, vos ensina a respeito de todas as coisas. Vá diante do Senhor e o Senhor vai te esclarecer. O Senhor vai te dar paz ou não de vestir determinada roupa, de usar determinada, sei lá, maquiagem, alguma coisa assim, de praticar ou não praticar alguma determinada situação, de fazer ou não determinada brincadeira. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o nosso parâmetro, é a palavra do Senhor. Senhor Jesus. E aí ele diz assim que, né, desde o Antigo Testamento, em Êxodo, ele falou, eu tirei vocês do Egito sobre as asas da águia. Hoje, irmãos, não é diferente, não tenta se esforçar para cumprir a lei. A unção que dele recebeste nos ensina que nós só devemos permanecer nele. Quando nós estamos nele, irmãos, todas as coisas antigas já passaram. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O segredo hoje é nós permanecermos sobre as asas da águia. É reconhecer a cada manhã, Senhor, eu não dou conta. Senhor, eu sou caído. Senhor, eu tenho fraquezas. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da sua misericórdia, mas eu também preciso da sua graça para me socorrer nos momentos que eu necessitar. Ó Senhor Jesus. Irmão, nós precisamos achegar confiadamente junto ao trono da graça. De manhã cedo, nós precisamos ir junto ao trono da graça para receber misericórdia e achar socorro em ocasião oportuna. Vamos permanecer sobre as asas da águia. Senhor Jesus, o povo de Israel se enganou, começaram a pedir, Senhor, então fala, aquilo que o Senhor quer que a gente faça, escreve que nós vamos cumprir. Lê do engano. Lê do engano, irmão, não consegue, o velho homem não consegue cumprir os justos requisitos. Só houve um homem que cumpriu os justos requisitos de Deus, foi Jesus Cristo. E ele em nós, irmãos, nos leva, pela sua graça, a viver essa verdade, a viver esse evangelho. Senhor Jesus, aleluia. Ó Senhor Jesus, como eu estava falando, o reino desse mundo vai passar, todos os reinos, irmãos, vão se unir, vai vir como vai vir o último império romano, vai se unir, vão se unificar, né? O poder econômico, o poder político, o poder bélico, vai ser unificado, e vão se levantar, e vai ser dado a um homem, a esse homem da iniquidade que vai surgir, e ele vai se intitular Deus, e ele vai afrontar Deus, se assentando no Santo dos Santos, lá no lugar que é devido ao Senhor. Ele vai profanar o santuário e alertar os irmãos. Para que isso aconteça, é necessário o santuário ser reerguido. O templo precisa ser reconstruído para que esse iníquo, para que esse homem da iniquidade possa se assentar. Então, nós temos sido advertidos, irmãos, que as coisas estão acontecendo, seja no mundo político, seja no mundo econômico, seja no mundo religioso. Já estão falando da reconstrução do terceiro templo. Há notícias, né, do Instituto do Templo que tudo já está preparado para essa reconstrução. Ele já tem o ouro preparado, a prata preparada, a madeira, tudo que foi necessário, as vestimentas dos sacerdotes, tudo que era, como era utilizado no Antigo Testamento, os judeus já têm preparado. Mas ainda tem uma coisa que detém o surgimento do anticristo, que é irmãos, que é esse parâmetro que ainda é a lei, né? Ainda é os governos do mundo ainda de determinada forma ainda obedecem
mas haverá, né, cada dia aproxima mais dessa, como se fosse abolir todo tipo de lei. O homem vai poder fazer o que quiser. Senhor Jesus, como era antigamente. Então, o reino vai passar, e o Senhor prometeu, aqui em Apocalipse capítulo 11, irmãos, deixa eu ver quanto tempo já foi. Jesus, aqui em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim, o sétimo anjo, isso vai acontecer ainda, irmãos. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou do Senhor, não, de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a promessa de Deus é que esse mundo, o reino desse mundo vai parar e se tornará do nosso Senhor e do seu Cristo. Senhor Jesus, esse reino, irmãos, está sendo tomado, né? Nós estamos hoje estabelecendo, por nosso viver, o nosso testemunho, o reino dos céus está vindo para a terra. O filho varão está sendo constituído, está sendo gerado, graças ao Senhor. E eu creio e espero e tenho fé que nós estejamos incluídos, irmãos, inseridos nesse filho varão. Que nós façamos parte dos vencedores, aqueles que vão ser arrebatados. Senhor Jesus, esse reino que se tornará do Senhor e do seu Cristo, aqui em João, capítulo 12, no Evangelho de João, capítulo 12, João 12, diz assim, João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, esses reinos do mundo, irmãos, eles têm dia contado. Eles estão com o seu tempo de validade já quase vencido. O Senhor está pregando o evangelho do reino em toda a terra habitada, para testemunho a todas as nações, então ele virá como o fim. Ele virá para colocar um ponto final nos reinos desse mundo. Esses reinos de intrigas, reinos de corrupção, de injustiças. E ele passará a reinar pelos séculos dos séculos. Senhor Jesus, nós precisamos perceber, irmãos, que o Senhor espera que nós sejamos esses que traz o reino dos céus para a terra. Lá em Mateus capítulo 6, quando o Senhor ensinou, né, deixou aquela fórmula ou forma de oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Nós precisamos, cada dia, irmãos, todos os dias nós precisamos, né, todo dia um pouco mais a vontade de Deus ser feita em nossas vidas, na nossa casa. O reino de Deus precisa chegar na nossa casa. Nossa casa precisa ser governada pelo reino de Deus. E eu vou aproveitar esse tempo final para mostrar, irmãos, o reino de Deus hoje não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Senhor Jesus, o reino de Deus hoje, irmãos, a constituição do reino está em Mateus capítulo 5, 6 e 7. As bem-aventuranças ali. E nós sermos os luzeiros desse mundo, em sermos o sal da terra. Isso, irmãos, é a constituição do reino dos céus. Nós precisamos, pouco a pouco, nos tornarmos, termos realidade dessa vida em nós, dessa prática em nós. Senhor Jesus, o anticristo, quando ele surgir, irmãos, quando esse iníquo aparecer, ele vai afrontar, ele vai falar blasfêmias contra nosso Deus. Ele vai magoar os santos do Altíssimo. Nós precisamos estar, irmãos, apercebidos e claros disso. Senhor Jesus, nossa esperança é sermos arrebatados como vencedores, mas se por acaso, ou por negligência nossa, ficarmos na grande tribulação, nós precisamos conhecer, saber como é a ação desse anticristo, como é que ele vai agir, vai colocar uma marca, né? Vai tentar botar uma marca na mão e na fronte de todos os homens, todas as mulheres, só vão poder comprar e vender se tiver essa marca.
A intenção do anticristo, né, é aquela mesma intenção de Lúcifer, ser adorado, chegar acima, ser igual ao Altíssimo, ser adorado como Criador. Ele vai querer se sentar, ele vai se sentar no lugar do nosso Deus. Essa é a intenção de Satanás. Ele vai surgir com prodígios da mentira, com poderes do dragão. E nós precisamos estar claros, irmãos, que em Apocalipse fala que ele magoará os santos do Altíssimo. Mas nós precisamos ser esses hoje que alertam, que têm essa palavra constituída em nós, para não sermos, irmãos, desestabilizados na nossa fé, no nosso viver cristão. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, eu já estou quase encerrando, irmãos. Daniel, capítulo 7, versículo... Senhor Jesus. Daniel 7, versículo 27. Diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, aleluia, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, esse reino será dado, irmãos, aos santos do Altíssimo. Esse reino será dado aos vencedores, aleluia. Nós precisamos hoje, irmãos, estar claros. Nossa visão precisa estar clara, sem nenhum bloqueio, sem nenhum distúrbio, para vermos, contemplarmos o galardão. E ainda no capítulo 25, ó Senhor Jesus, fala dessa ação do anticristo. Versículo 25 de Daniel 7. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Está vendo aqui, ó, qual é a ação do mistério? Mudar a lei, mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, durante 3 anos e meio da grande tribulação. Os santos serão entregues a ele, serão maltratados. Nós precisamos, irmãos, conhecer a verdade. Ó Senhor Jesus, essa condição é para aqueles que ficarem, para aqueles que não aproveitarem o tempo que se chama hoje, para aqueles que ainda permitirem que a serpente venha colocar dúvida, venha desestabilizar a nossa fé, venha ainda colocar, irmãos, com a sua sutileza, fazer com que o nosso coração fique endurecido. O Senhor já nos prometeu um reino, há uma coroa reservada para cada um de nós. A coroa foi reservada não somente para Paulo, mas para todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, não é só conhecer a Deus, não é somente amar a Deus, mas é amar a sua vinda, amar a sua volta, é pregar o evangelho. Ó Senhor Jesus, é viver o evangelho. Senhor Jesus, para finalizar, irmãos, eu queria ler Hebreus 12. Vou ler 2 porções, Hebreus 12 e Salmo. Hebreus 12, 28 e 29. 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Irmãos, o que está prometido para nós é um reino inabalável. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Aleluia! Com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Aleluia, nosso Deus é fogo, irmãos. O Senhor Jesus disse que veio à terra para pôr fogo e quisera que já tivesse ardendo. Eu não sei como é que está o coração dos irmãos, mas o meu coração nessa noite está ardendo. Aleluia! Senhor Jesus, irmãos, nós temos um reino inabalável, agora nós precisamos reter a graça. Não deixe, irmãos, o inimigo vir nos enganar,
não deixa o inimigo te deixar sem graça. O que o inimigo quer é te deixar sem graça. O que Noé encontrou diante de Deus, irmãos, foi graça. Noé achou graça diante de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Pedro, o Senhor Jesus, por meio de Pedro, fala assim: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Sabe o que o Senhor fala? Nisso exultais. Irmãos, diante das nossas provas, diante das nossas lutas, eu ligo mais, diante das nossas derrotas, vamos aprender a exultar, irmãos. Ó Senhor Jesus, a ver que a nossa salvação está mais próxima, a nossa redenção está mais próxima do que quando no princípio cremos. Aleluia! Cada vez que eu provo, irmãos, uma experiência mais forte, uma prova mais forte, eu fico, sabe qual é o meu sentimento? Eu falo assim: Senhor, tenha cuidado, Senhor. Eu não sei se eu estou crescido o suficiente para suportar, porque o Senhor promete que nenhuma tribulação venha maior do que a que possamos suportar. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, irmão, tem tamanha, perceba, o Senhor já te deu graça suficiente para exultar sobre ela. Aleluia! E eu digo mais, se Deus não abrir essa dificuldade no meio, assim como fez com o Mar Vermelho, ele vai te ensinar a andar por sobre ela, como fez Pedro andar sobre as águas. Ó Senhor Jesus, só não deixemos, irmãos, só não deixemos decair da nossa graça. E para finalizar, que eu acho que eu já passei o tempo, Salmo 2. E, irmãos, a maneira de servir a Deus, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. A maneira de servir a Deus, Salmo 2. Salmos 2. Ó Senhor Jesus. Salmo 2. Senhor Jesus, versículo 1. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Essa é a estratégia do anticristo, irmãos. Fazer com que os reinos da terra saiam, deixem de adorar o Senhor, deixem de temer ao Senhor, vivam uma vida sem restrição. Ó Senhor Jesus. Versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Mesmo que o mundo, irmãos, está querendo viver uma vida dissoluta, sem restrição, sem parâmetro, nós hoje, irmãos, precisamos exultar quando somos restringidos. Aleluia pelos nossos desafios, que fazem a gente perceber que nós não damos conta realmente, que nós não somos suficientes, mas que a misericórdia, a graça do Senhor é suficiente para nós. Aleluia! Senhor Jesus, essa é a maneira, irmão, de servir ao Senhor. Servir ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Princípio da sabedoria, irmãos, é o temor do Senhor. Vamos permanecer, irmãos, a vida da igreja, nesses 3 pilares, fé, amor e esperança, vivendo a simples vida da igreja. Irmãos, não queira coisas extraordinárias, não queira coisas do terceiro mundo. Não saia por aí buscando uma palavra maravilhosa, que vai lá no fundo da sua alma e faz você ficar arrepiado. Irmãos, eu receio que, se nós buscarmos essas coisas, nós seremos distraídos. Vamos servir ao Senhor com simplicidade, com unanimidade, sendo um no Senhor. Ó Senhor Jesus, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, aleluia.
Deus tem operado, irmãos, milagres na nossa vida. Deus tem feito milagres continuamente, todos os dias da nossa vida. Ó Senhor Jesus, eu quero falar para os irmãos, não percam a simplicidade. Vivam a vida da igreja com simplicidade, com pureza. Não se deixem enganar. Irmãos, continuem na prática daquilo que aprendemos. Irmãos, nós precisamos permanecer naquilo, ó, invocar o nome do Senhor, orar e ler a sua palavra, cantar e falar hinos, profetizar e ofertar ao Senhor, irmãos, isso é que nos faz ser simples. Ó Senhor Jesus, essa semana eu estava ruminando e desfrutando essa palavra, e eu falei, e o Senhor me deu um alerta, o Senhor me deu uma luz. Irmãos, eu não sei quantos sabem, você sabe que na conta da igreja nós temos um Pix? Ó Senhor Jesus, Pix não é só para o inimigo controlar a economia do mundo, não, irmãos, é para a gente poder ofertar também ao Senhor. Esse Pix aí, na minha interpretação, é algo que vai ser feito para controlar a economia do mundo, vai ser onde vai ter o controle da economia do mundo, tal, esse Pix. Mas hoje nós podemos aproveitar, irmãos, e depositar lá na casa do tesouro, sabe, a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito a nós. Graças ao Senhor, o Senhor não tem deixado faltar pão na nossa mesa. Graças ao Senhor, o Senhor tem preservado a nossa saúde em meio a uma pandemia terrível. Graças a Deus, nós aqui em Araguaína, o Senhor tem nos preservado. Graças ao Senhor. Então, irmãos, vamos permanecer nessa simplicidade, nessa pureza, vivendo a vida prática da igreja. Ó Senhor Jesus, sirvamos com alegria, com temor. Irmãos, e vivamos com tremor. Alegrai-vos nele com tremor. Aleluia. Obrigado, irmãos, por cada um de vocês na minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem a vida da igreja. Aleluia, amém. Graças ao Senhor. Amém. Aqui eu encerro, irmãos, a reunião, a minha mensagem. Jesus é o Senhor.